e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai, eu quero te pedir que o Senhor ministre sobre nós, que o Senhor nos dê entendimento, ó Pai, que o Senhor nos dê clareza no raciocínio, ó Deus, que nós não sejamos ouvintes esquecidos, mas que nós possamos ser ouvintes e praticantes da tua palavra. Alcança, Senhor, os que estão aqui na primeira igreja e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é Paulo em Atenas e em Vitória. Meus irmãos, como vocês observaram aqui na nossa leitura inicial, o apóstolo Paulo, ele estava de passagem na cidade de Atenas. Eu quero que você compreenda o que o apóstolo Paulo pregava e o que o apóstolo Paulo dizia sempre. Para isso, como introdução, eu quero ler com vocês também Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Veja só. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A visão do apóstolo na evangelização era que as pessoas se tornassem parecidas com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a visão da mensagem do apóstolo era sempre pregar Jesus para as pessoas, sempre pregar uma transformação, uma conversão das pessoas ao Evangelho de Cristo, uma conversão à pessoa de Jesus Cristo. Então a ideia que o Espírito Santo inspirou o apóstolo a escrever é que nós devemos ser conformes à imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta era a ideia. Então, todas as vezes que ele pregava, a visão dele é: eu estou formando Cristo nas pessoas. Eu estou formando o Senhor Jesus nas pessoas. Eu quero que as pessoas sejam mais parecidas com Jesus. Eu quero que as pessoas sigam a Jesus. Essa é que era a visão da evangelização. Então, veja que aqui não havia, assim, uma denominação reconhecida como nos nossos dias. Como, por exemplo, nós pertencemos à Igreja do Evangelho Quadrangular. Existem muitas outras denominações que pregam o Evangelho. Naquela época, as pessoas não se identificavam dessa forma, mas eles se identificavam como cristãos, porque eles se pareciam com Jesus Cristo. A visão do apóstolo era essa: formar Cristo nas pessoas. Então a obra da evangelização nada mais é do que levar as pessoas a se converterem a Cristo, a dizerem assim: a partir de hoje eu quero viver como Cristo viveu, eu quero ter as atitudes de Cristo, os pensamentos de Cristo, eu quero falar as palavras de Cristo. Essa era a visão. Então ele saiu de cidade em cidade, de país em país, evangelizando. A cultura do cristão, ela está baseada na cultura judaica. O próprio apóstolo Paulo era judeu, os apóstolos eram judeus, Jesus era judeu. Então, nós precisamos levar isso em consideração, a cultura judaico-cristã. Vamos dar um exemplo de cultura. O judeu, ele não come camarão. Nós que moramos aqui no litoral, camarão aqui é bem fácil perto de quem mora no interior. Eu mesmo, que morava no interior do estado de São Paulo, é
era raro você ver o camarão, porque o camarão para chegar no interior é muito caro. Então não era uma coisa comum. Então os pratos, na maioria das vezes, não levavam camarão. Agora aqui, perto do litoral, o camarão está em vários pratos que as pessoas vão preparar, elas colocam o camarão. Então não é da cultura judaica, por exemplo, e não é da cultura de quem mora no interior do Brasil, porque até o camarão chegar lá, chega muito caro. Só para vocês entenderem que isso tem a ver com os costumes dos povos. A cultura é a forma de viver, a forma de falar, a forma de se comportar, a forma de entender o mundo, até mesmo a maneira como a pessoa adora a Deus, vai depender da cultura que ela cresceu, vai depender daquilo que ela aprendeu. Então o apóstolo Paulo, ele trazia os ensinamentos baseados na cultura que ele cresceu, que é a cultura judaica. Aí depois ele foi moldando a cultura para o cristianismo. Por exemplo, os apóstolos não impedem agora os cristãos de comerem camarão. Os apóstolos dizem, olha, se vocês, na cultura de vocês comem camarão, está tudo bem. Mas o judeu mesmo, ele não come camarão. O israelita não come camarão, o hebreu não come camarão, porque ele continua seguindo a cultura do Antigo Testamento, que é a cultura do povo dele. Nós cristãos, nós comemos. Porém, existem coisas que, da cultura judaica, que nós não devemos fazer. Por exemplo, mentir continua sendo errado. Nós não podemos mentir. O que nós temos que entender? Quando nós ouvimos o Evangelho, ouvimos o ensinamento de Jesus, nós estamos recebendo uma regra de vida, uma direção de vida e uma forma que nós devemos, a partir daquele momento, nos comportarmos como Cristo. E aí, por exemplo, se você ler um pouco sobre sociologia, você vai observar que cada cultura tem as suas peculiaridades. E quando, por exemplo, você chega num local para introduzir uma nova cultura, isso é chamado de contracultura. Essa contracultura, que é uma nova forma de se comportar, uma nova forma de falar, uma nova forma na culinária, uma nova forma de agir, ela vai se chocar com a cultura dominante, com aquilo que a pessoa cresceu aprendendo, que ela cresceu fazendo. Mas, resumindo, nós devemos ser conforme a imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que é um resumo. Só que em torno disso tem todo um aspecto cultural, que é o que eu quero mostrar para vocês aqui no texto. Quando o apóstolo ele chega em Atenas, ele ficou, como a Bíblia diz aqui, com o seu espírito um pouco triste. Ele sentiu uma tristeza, porque o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo que a cidade estava entregue à idolatria. Veja como é a sequência. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam, que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Aqui você observa o seguinte, o choque de cultura, a cultura ateniense com a cultura de Paulo, judaico-cristã agora. Houve um choque, porque o comportamento daquelas pessoas era um comportamento totalmente diferente daquilo que ele considerava o comportamento correto. O que é a idolatria? É prestar culto a outros deuses que não são deuses, para nós que cremos no único e verdadeiro Deus. E a pessoa, ela tinha, que os idólatras da época lá de Atenas, vários deuses no plural. E vocês vejam que essa cultura dos deuses atenienses prevalece até os dias de hoje, nos desenhos animados. Muitas pessoas falam daquela cultura que eles tinham de adoração desses deuses. E aqui o apóstolo Paulo percebe que eles tinham muitos deuses. Agora veja bem, vamos pensar aqui na nossa cidade, na nossa capital, Vitória. Vitória
ela tem a influência da cultura indígena, ela tem a influência da cultura africana, ela tem a influência da cultura europeia. Você vai encontrar construções na base dos europeus e você vai encontrar aqui uma cultura forte da base africana. E você também vai encontrar dentro de Vitória uma cultura forte da base indígena. E dentro dessas culturas, cada um tem uma forma de entender Deus. Cada um tem uma forma de compreender a natureza, de compreender, por exemplo, a própria alimentação. Tudo isso, meus irmãos, nós trouxemos das nossas famílias. Nós aprendemos coisas que vinham da nossa família. E o apóstolo Paulo olhou para Atenas, como nós estamos olhando para Vitória. Todos nós crescemos num lar, todos nós conhecemos pessoas, todos nós vivenciamos uma cultura. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós trazemos essa cultura conosco, seja ela de outras religiões, ou seja ela uma cultura familiar. E o que é que nós vamos fazer com esta cultura, com este ensinamento, com esses costumes que nós trouxemos? Isso era um debate que o apóstolo Paulo fazia com aquelas pessoas o tempo todo. Por que vocês fazem isso? Por que vocês fazem aquilo? Por que vocês vivem desta forma? E ele também trazia a sua forma de viver. Veja que a disputa entre eles continuava, porque ali haviam filósofos, haviam pessoas entendidas, então havia uma discussão constante, como nos dias atuais, comparando com os nossos dias. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Agora aqui, parece que estamos falando dos dias de hoje. Como as pessoas gostam de novidade. A prova é o sucesso das redes sociais, é o sucesso da TV, o sucesso do rádio, o sucesso da comunicação. Por que nós assistimos ao jornal? Para saber as novidades. Por que é que nós entramos na rede social? Para saber as novidades. Então essa curiosidade humana em Atenas era tão viva como hoje aqui em Vitória. As pessoas querem estar por dentro dos fatos. Hoje, quando acontece algo no mundo, como aconteceu ontem, que a tentativa lá de assassinato do candidato Donald Trump nos Estados Unidos, na hora, todo mundo ficou sabendo, o mundo inteiro, todo mundo, no mundo inteiro, ficou sabendo, as notícias estão correndo, estão aparecendo, aconteceu, e no mesmo instante, tudo se espalhou, e as pessoas ficaram sabendo. Atenas era semelhante ao mundo hoje, era um lugar de novidades, e eles convidaram o apóstolo para o Areópago. O que era o Areópago? O Areópago era como se fosse uma praça, porém, eles ficavam embaixo e tinham umas arquibancadas, assim, na frente deles. Alguns lugares não era dessa maneira, mas pelo que você vai estudar, você observa que o Areópago ali em Atenas era assim. Eram as arquibancadas, como se fosse hoje semelhante a um estádio de futebol ou uma quadra poliesportiva, que você tem as arquibancadas. A pessoa que ia fazer a exposição da sua ideia ficava no meio e as outras pessoas ao redor ouvindo a exposição. Quando o apóstolo foi convidado ao Areópago, hoje seria assim, olha, vamos convidar o apóstolo para pregar na igreja, ou para falar no teatro, ou para falar numa sala de cinema, ou para falar no centro comunitário, ou para falar no estádio. Ele foi convidado para um local público, onde juntava-se muitas pessoas para se ouvir a novidade. Hoje, poderíamos colocar, a pessoa foi convidada para participar de um podcast.
a pessoa foi convidada para participar de um programa de entrevista na TV, ou de entrevista no rádio. Ele foi para um local público, e as pessoas queriam entender o que ele tinha para falar. Mas como vocês observaram, era mais uma curiosidade. A questão aqui, nós precisamos avaliar a partir de nós. Eu estou buscando a Deus pela curiosidade? Ou eu estou buscando a Deus porque eu ouvi o Evangelho e creio e quero ser como Jesus? É uma reflexão que nós temos que fazer. O apóstolo aqui, ele foi porque ele foi convidado, que era uma novidade. Talvez nos dias de hoje não seja muito diferente. Você observa que quando acontece alguma coisa fora do normal, as pessoas querem saber, as pessoas querem entender, as pessoas vão atrás das notícias, elas pesquisam, elas buscam, mas aqui a curiosidade deles estava prestes a ser sanada, porque agora o apóstolo foi convidado a falar. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, no plural, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. Veja, ele encontrou vários santuários em Atenas, vários. E ele disse: eu vejo que vocês são supersticiosos. Agora veja bem, quando nós olhamos para o contexto de Atenas, nós temos que olhar para o nosso contexto. Nós aqui também, em Vitória, temos muitos templos. No estado do Espírito Santo, no Brasil, no mundo todo, nós temos muitos templos. E às vezes, meus irmãos, nós entendemos um templo pagão como cultura, um templo de um Deus que não é Deus, como se fosse algo cultural. Isso serve para nós nos dias de hoje e servia também para os atenienses. O que é ser uma pessoa supersticiosa, como ele está falando aqui? Ele mostra claramente que havia muitos santuários e que havia muitas manias entre aquelas pessoas. Eu vou dar alguns exemplos dessa cultura que nós carregamos. Existem pessoas que elas têm uma ferradura atrás da porta, tem um significado. Existem pessoas que elas só entram no lugar com o pé direito, tem um significado. Existem pessoas que elas têm algumas atitudes para dar sorte, elas têm algumas atitudes como um sinal de proteção, são coisas da cultura que muitas pessoas carregam. E o que é que nós observamos? As culturas, elas se influenciam. Assim como o cristianismo, ele influencia nas outras culturas, as outras culturas também influenciam no cristianismo. Nós observamos que muitas pessoas, elas trazem aquilo que elas viram, elas trazem aquilo que elas ouviram, e elas continuam depois da conversão com isso na mente. A questão aqui que o apóstolo fala é: eu não compactuo com nenhuma dessas culturas que vocês fazem, com essa idolatria, com essas superstições, com tudo que vocês estão fazendo. Mas ele falou: mas eu observei uma coisa em vocês, os atenienses. E ele disse: vocês têm um altar ao Deus desconhecido. Então, esse Deus que vocês não conhecem e que vocês reverenciam, este é o Deus que eu quero apresentar para vocês. E este, meus irmãos, é o nosso Deus que nós estamos apresentando aqui em Vitória, na capital do Espírito Santo. E que Deus é esse? Ele vai responder, a Bíblia fala, 24 em diante: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E
de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Veja que mensagem maravilhosa, que mensagem poderosa o apóstolo pregou. Ele falou resumidamente, ele resumiu a palavra e terminou dizendo, por meio de Cristo, deste varão que ele estava falando, Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, é por ele que nós vamos encontrar a salvação, é por ele que nós vamos também encontrar o livramento. Aqui, ele dá esta palavra, e parecia que, a princípio, todo mundo aceitou. Aí veja o que acontece. Como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Ali acabou praticamente aquela reunião, ou aquele culto, ou aquela pregação, porque o povo começou a ir embora. Veja que o apóstolo Paulo confrontou a adoração de ídolos, confrontou as superstições e disse, gente, o Deus Todo-Poderoso, ele não precisa de templo, ele está em todos os lugares. Ele trouxe para eles esta revelação, ele falou para eles algo que poderia mudar a vida deles, mas eles foram indo embora, e assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. No meio daquela multidão, houve pessoas que acreditaram na mensagem do Evangelho. Pessoas se converteram, pessoas abandonaram a idolatria, pessoas abandonaram o mundanismo e começaram a seguir o apóstolo Paulo na mensagem que ele estava pregando. Irmãos, nós somos estas pessoas que um dia ouvimos o Evangelho e continuamos ouvindo até hoje, e nós demos lugar a Deus, nós demos lugar à operação de Deus, nós demos lugar ao agir de Deus, e hoje, meus irmãos, aquelas superstições, a idolatria, elas ficaram no passado. Hoje você é um novo homem, hoje você é uma nova mulher, hoje você é uma nova pessoa na presença de Deus, e isso, meus irmãos, é fruto do Evangelho que está sendo pregado. O que nós temos que compreender é que as coisas que nós aprendemos fora, as culturas fora daquilo que está na palavra de Deus, elas podem ser bonitas para os povos, para as outras pessoas, mas nós, irmãos, temos uma regra de fé, que é a palavra de Deus. Nós temos uma direção para a nossa vida, que é a palavra do Senhor. Assim como pessoas se converteram em Atenas, hoje, aqui em Vitória, no estado do Espírito Santo, pessoas também se converterão ao Evangelho de Jesus Cristo. Porque a mensagem, ela é a mesma. O Evangelho é o mesmo. Talvez você possa olhar para as circunstâncias, olhar para a cidade, olhar para os seus familiares, olhar para os seus amigos e pensar, pastor, não tem jeito, aquela pessoa, ela é muito difícil, ela é muito complicada, não tem solução para ela. Entenda uma coisa, o Espírito de Deus, ele está se movendo, ele está agindo, ele está operando.
Tem uma história, meus irmãos, que eu sempre contei em todos os lugares que eu passei. E aqui eu só contei um pedaço. Mas para você entender como que Deus trabalha na vida de uma pessoa e como o Senhor muda as pessoas. E o bom é que ele está aqui, né? Que é o Wilson Roberto Carvalho Neves. Então, é bom falar com a pessoa presente, porque você observa o quanto é que Deus age. Às vezes a gente pensa que Deus não está agindo, mas Deus está operando. Irmãos, preste atenção na história desse homem, só um pedaço, porque vocês sabem que para contar tudo vai demorar. Então eu vou contar só uma parte. Essa parte eu já falei. Eu passava, ele mora perto da nossa igreja, em Taboazeiro, aqui em Vitória. Pertinho de nós aqui, não é muito longe não. E, assim, tem a casa dele, tem uma outra casa e a igreja na esquina. E veja bem, eu sempre passava, né? Eu morava embaixo da igreja, descia e de vez em quando eu via ele fumando na janela. Era isso. Era só essa visão que eu tinha dele. Às vezes quando eu virava, ele estava na esquina do bar ou no outro bar na rua que a gente descia. Só isso. Passava na rua e via. Irmãos, esse homem aí, ele apareceu lá, na igreja. Ficou encostado na parede, lá no fundo. E quando acabou, ele veio falar comigo. Ele falou assim, queria falar com o senhor. Eu falei, pode falar. Ele falou, está acontecendo uma coisa comigo que, assim, nunca tinha acontecido. E eu tenho uma desconfiança do que é, mas eu não sei explicar o que é. Eu falei, bom, fala aí que a gente pode conversar e ver. Aí ele falou para mim o seguinte, ele falou assim, ó, eu tenho uma noiva. A gente até mora junto, estamos planejando casar, só que aconteceu uma coisa. Eu conversei com ela à noite, tivemos uma conversa, e no outro dia ela não se lembrou da conversa. Eu falei, ele falou, mas só que não foi uma vez só não. E aí, eu comecei, ele me contando, eu comecei a perceber que ela tinha umas atitudes diferentes, e depois ela não lembrava. E ele perguntou para mim, eu acho que é um espírito maligno, eu não entendo muito disso, mas parece que é uma outra coisa que está no corpo dela. Aí a minha regra para ele foi a seguinte, eu falei, você não consegue trazer ela na igreja? Vê se você traz ela no culto. Ele falou, então tá, e foi embora. Passou uns dias, apareceu ele. Só que aí ele já estava sem o boné. Ele chegou por trás dela, e eu na frente, e ele fazendo assim para mim, ó. Eu entendi, ele apontou dizendo, é ela, né? Beleza. E eu estava fazendo um trabalho na igreja, que tinha um corredor, igual tem aqui, continuo fazendo a mesma coisa, os diáconos ficavam no corredor e eu ungia. Só que aí, as pessoas vieram passando para receber a unção. Quando ela chegou perto de mim, ela falou assim, eu não quero receber a unção. Eu falei, tudo bem, pode passar aí. Ele, assim, fazendo um sinal. Depois nós conversamos, porque ali ela já estava possuída. Mas só que, é claro que eu sabia que ela estava possuída, mas a gente, por exemplo, se você for tentar colocar a mão numa pessoa ou fazer uma coisa assim, pode gerar um tumulto no ambiente, mas eu entendi. E eles foram embora, também não apareceram mais. Aí o que acontecia com ele? O espírito já começou a falar com ele no corpo da mulher, porque ali ele já começou a confrontar ele sabia que não era ela. E o que acontecia? Ele descia para me chamar, quando eu chegava na casa dele, o espírito tinha ido embora. Aí ele falava assim, mas parece que eu estou fazendo papel de mentiroso. Um dia desse, eu falei para ela assim, para aquela irmã, falei, olha só irmã, se você quiser um dia conversar, ou se você perceber que tem alguma coisa estranha com você, você vem falar comigo, tá bom? Ela falou, então tá bom. E acabou aquilo. De vez em quando ele aparecia na igreja, mas ficou assim. Isso entre 1 e 2 meses. Eu estava na janela, sentado ali, lendo, e essa senhora apareceu. Ela chegou assim, apareceu assim com o olho assustado, e falou assim comigo, eu posso falar com o senhor agora? Era de tarde. Eu falei, pode, vamos subir. Aí nós subimos para a igreja,
tinha uma irmã que estava lá lavando a igreja, já fazendo a limpeza. E aí as janelas estavam abertas, ela sentou no banco, eu peguei uma cadeira, sentei, ela sentou no primeiro banco, sentei de frente para ela. Aí ela cruzou as pernas e falou assim, eu disse que não era para ela vir aqui. Eu falei, quem é você? Aí o espírito no corpo dela falou, eu sou a pombagira que ando no corpo dela. Eu falei, é mesmo? E pensando que a audácia é essa, ele veio aqui na igreja. Pois é. Eu falei para ela não vir, mas ela veio assim mesmo. Isso com o braço cruzado. Ela falou, mas agora eu vou embora. Eu falei, não, você está amarrado em nome de Jesus. Ela ficou sentada. Aí eu falei para a irmã, chama o Beto lá. Chama ele, chama ele. Aí correu a chamar ele. Aí chegou ele. Eu falei, viu? Assim, já todo feliz, né? Vendo que era verdade o demônio ali. Você precisa de ver a cara que o Espírito olhou para ele, com desprezo dele. É por sua causa, botando a culpa nele. Aí eu falei assim, me fala uma coisa, demônio. Sentada, o Espírito no corpo dela sentado, conversando normalmente. Por que você está no corpo dessa mulher? Aí ele falou, porque ela me procurou. Eu falei, mas ela te procurou como? Aí ele falou, foi uma amiga dela que levou ela para fazer um trabalho comigo. Eu falei, como é que é? Você fez um trabalho? Você e está na casa dele, falou para ele. Eu falei, rapaz, na sua casa tem trabalho? Eu não, tem trabalho não, pastor. Não, Deus me livre. Você está mentindo, demônio. Aí já começou a chamar o demônio até de demônio. Aí ele falou assim, ó, o Espírito falou para ele, falou assim, ó, vai lá e pega aqueles 2 vasos de flor que ela levou para sua casa e traz. Irmãos, ele foi lá, pegou os vasos e tirou. O negócio estava todo enterrado lá, assim, ó. Nos 2 vasos que ela tinha levado. Então, o trabalho que ela fez lá, o negócio, estava dentro dos vasos. Ele estava com as plantas, o trabalho na casa dele, não sabia. Não tinha como ele saber, porque eram vasos de planta comum. Aí desenterrou, tirou de lá de dentro, e aí falou, ó, tá aqui. Ele ficou com aquela cara de assustado, porque até a outra irmã também que estava lá ficou, todo mundo ficou. Eu falei assim, agora, demônio, é o seguinte, você vai sair do corpo dela, e todo esse trabalho e esse mal vai ser desfeito, e você nunca mais vai entrar no corpo dela. Por quê? Qual foi o susto que ela tomou? Ela falou assim para mim, pastor, eu não me lembro de eu saindo da minha casa, eu não me lembro de nada, eu só me lembro quando eu acordei dentro de uma piscina. Olha só, ela não se lembrava de nada. E o mais interessante é que quando uma pessoa está realmente possuída pelo mal, ela não se lembra. Ela disse para mim, pastor, eu não me lembro de nada do que aconteceu. Então eu fiquei tão assustado que a única pessoa que veio na minha cabeça foi o senhor. Aí, nesse momento lá, do Espírito, aí o Espírito saiu. Engraçado, né, irmãos? Que todo demônio fala, eu não vou sair, eu vou voltar. Mas uma coisa o diabo falou para ele, ó, nunca mais ela vai te ver. Graças a Deus, levou, o Satanás levou, a mulher foi tudo embora. E está liberta até hoje. A mulher foi, no outro dia ela foi embora. O demônio saiu do corpo dela, ela ficou assim, bastante envergonhada de ver a gente. Você via que ela não tinha noção do que tinha acontecido com ela. E eu expliquei, eu falei, olha, o que saiu de você foi um espírito maligno, mostramos os vasos. Eu falei, menina, por que você foi fazer isso? Ela falou assim, que não sabia que tinha o trabalho enterrado no vaso, e que a amiga dela tinha chamado ela para ir fazer o trabalho como uma coisa boa para a vida dela. Eu falei, olha, o que você adquiriu para a sua vida foi um espírito maligno. E ela, nesse sentido ali do que aconteceu, eu falei, olha, esse demônio saiu, mas eu não estou rogando praga em você. A Bíblia diz que ele volta trazendo mais 7 piores do que ele. E para você ter a libertação, você precisa ficar na igreja, você precisa vir para a igreja, você precisa buscar a Deus, você precisa mudar de vida. E eu falei para o Beto, e para você também, você está vendo aqui, ó, o que está acontecendo com você? Você estava dormindo com o diabo que estava lá na sua cama, na sua casa. Irmão, olha, deu certo para ele, para ela não. Ela não quis ficar na presença de Deus. Ela não quis ficar na igreja, nem sei para onde ela foi, nunca mais nós vimos ela. Mas veja bem, irmãos, o diabo, ele foi um instrumento de Deus na manifestação dele para que o Wilson Roberto se convertesse. Então você vê, quando Deus quer, até o diabo faz a obra dele. Porque através daquela manifestação,
Então, veja bem, Deus ele já sabia o que seria do Wilson Roberto Carvalho Neves, ele já sabia. Mas nós que estávamos ao redor ali, não sabíamos. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que quando Deus ele entra para agir, não existe trabalho, não existe mal, não existe força contrária do inimigo, porque quando o Espírito de Deus entra, toda superstição cai por terra. Quando o Espírito de Deus entra, toda idolatria cai por terra. Quando o Espírito de Deus entra, ele entra para esclarecer, ele entra para libertar, e tudo aquilo que está no passado fica no passado, e o presente é a presença de Deus na sua vida. E se você abraçar o Senhor Jesus e entender, o Senhor Jesus te abençoa. Quando manifestava demônio na igreja, o primeiro a ir expulsar, não precisei nunca mais expulsar demônio, porque o Wilson Roberto Carvalho Neves já levantava e ia expulsar. E quando o demônio não queria sair, irmãos, era uma gritaria, ele e o demônio, você vai sair sim! A gente ouvia no culto, mas ele expulsava. No demônio não fica com ele não, sai mesmo. Mas por quê? Tudo que o diabo fez para ele, de raiva, ele passar essas coisas, ele faz o contrário, expulsando o mal e os espíritos malignos. Entendeu, meus irmãos? Aquilo que você vivia no passado, hoje o Senhor transforma em bênçãos na sua vida. Irmãos, quando você fala uma coisa que você viveu, você já pensou, Gustavo, olha o que o seu pai já passou. Então, assim, você não imagina que você passe uma situação como essa, que você viva algo desse tipo. Mas hoje, irmão, a palavra de Deus para nossas vidas é: Ele veio para nos libertar. Nós servimos o Deus que fez os céus e a terra. Ele continua sendo o mesmo Deus. Se você quiser esta libertação de toda superstição, de toda idolatria, de tudo aquilo que não provém de Deus. Irmãos, essa é uma das maiores experiências que eu já vivi. Ver ali os vasos sendo tirados e os negócios enterrados, uns trouxinhos, negócio enterrado, podre, dentro do vaso. Dentro da casa dele, sem ele saber. Você entende? O inimigo, irmão, ele trabalha. O mal, ele está agindo. Mas uma coisa você pode ter certeza, Deus também está trabalhando. Deus também está agindo. E maior é o Senhor na nossa vida. Assim como o Senhor libertou em Atenas, o Senhor liberta em Vitória, a nossa capital. A mensagem é a mesma, a mensagem do Evangelho. Talvez você está passando por um momento difícil, mas creia, Deus tem poder de transformar toda e qualquer situação. Porque, irmãos, quando a gente passa por experiências, quando a gente vive, nós tivemos essa oportunidade de viver essa experiência e outras, você começa a entender, você começa a dar valor para as coisas espirituais, você começa a dar valor à presença de Deus na sua vida. Se você pode, por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração e feche os seus